Bem, o negócio é o seguinte, eu tô um pouco cansado, aconteceu um imprevisto aí, algo que eu não esperava. Hoje eu tive que trabalhar. E aí eu tava tão cansado que na hora da saída, na hora de vir embora, eu simplesmente peguei o ônibus errado. Sabe, o ônibus que eu pego, o ônibus da empresa, no caso, é um ônibus fretado, não é aqueles ônibus circular que andam por aí, aquela coisa toda. Não, é um ônibus fretado, só pra quem trabalha na empresa, aquela coisa toda. E eu tava tão cansado que eu simplesmente entrei em qualquer ônibus. Eu olhei e disse, esse ônibus aí vai lá pra minha cidade, é nele que eu vou. E entrei no ônibus, me aconcheguei lá, fiquei tranquilão. Olhando as pessoas chegando, aquela coisa toda, começou a entrar umas véias, começaram a sentar lá na frente, começaram a conversar, né? Fazer aquela famosa fofoca e começaram a falar mal da empresa, mal dos colegas, mal de não sei quem, mal do governo. Aquela conversa normal que elas têm. Ficaram lá na frente, aquela coisa toda. Começou a chegar um pessoal meio estranho, um pessoal meio esquisito. Até aí tudo bem, porque é uma das características aqui do lugar onde eu moro. As pessoas são meio estranhas, são meio esquisitas, aquela coisa toda. Começou a entrar uns mano também, uns cara meio malandrão, assim, cheio de marra, foram lá pro fundo do ônibus, aí começaram a conversar, eu comecei a ouvir uma conversa de relance, assim, e os caras começaram a falar, não, porque sábado agora vai ter festa lá, não sei aonde. Aí o outro disse, bah, mas eu não posso mais ir. Ah, mas por que não pode mais ir? Por causa da neve. Aí eu fiquei, neve? Que neve? Tipo, tá certo que a gente tá no Rio Grande do Sul, tá certo que começou o inverno, tá certo que tá frio, mas neve? O máximo que cai é uma geadinha. Que neve? Aí nisso ele continuou, não, porque agora eu só vou se tiver o Bob Marley. Eu fiquei pensando, Bob Marley? O Bob Marley tá morto. Só então que eu percebi que eles estavam falando de drogas, de drugs. Eu fiquei, entendi. Pô, só agora eu fui entender. O pessoal continuou chegando, aquela coisa toda. Sentou um casal feio na minha frente. Eu fiquei pensando, nossa, se esse casal tá junto é a maior prova de que realmente o amor existe. Que coisa bonita. Aí o ônibus começou a andar, aquela coisa toda. Eu bem tranquilão lá no ônibus. Fiquei pensando, cara, será que eu peguei o ônibus errado? Esse pessoal aqui é realmente meio estranho. Eles são estranhos, mas são mais estranhos do que o pessoal que normalmente vai no meu ônibus. Será que eu peguei o ônibus errado? Chegou num determinado ponto, assim, do caminho. O ônibus entrou num lugar que eu não conhecia, entrou numa rua desconhecida pra mim. E eu fiquei pensando, caraca, acho que realmente eu peguei o ônibus errado. O ônibus continuou indo, assim, muito longe, muito distante. Tipo, eu já moro no interior, então eu sei quando o lugar é realmente longe. E aquele lugar era muito longe. E já fiquei pensando assim, caraca, eu peguei o ônibus errado e agora o que eu vou fazer? Comecei a planejar na minha cabeça, né? Eu vou fazer o seguinte, já que esse ônibus não vai pro lugar onde eu moro, ele deve ir pro centro. Então eu desço no centro e vou caminhando pra casa. Mas espera aí, são 4 quilômetros. Depois de um longo e cansativo dia de trabalho, é complicado. Ah, mas eu aproveito e já faço cardio. Não, mas mesmo assim é longe e cansativo. Não, beleza, então o que eu posso fazer? Eu vou pegar um Uber. Não vou, porque aqui não tem Uber, aqui é interior. Sabe quando teve aquela briga de táxi versus Uber? Então aqui onde eu moro, os taxistas ganharam. Eles venceram. Aqui não existe Uber, não existe Uber. 99 táxi, eu pensei. Não, aqui não existe 99 táxi. Aqui existe táxi sem o 99 na frente. Quer saber, quando eu chegar lá eu penso. Quando eu chegar lá eu resolvo isso daí. Continuei indo, aquela coisa toda. Chegou perto da hora de eu descer, apertei aquela cordinha, desci. Quando eu tava indo pro ponto de táxi, porque eu pensei, não, eu vou pegar um táxi. Vou ir de táxi pra casa, já que é longe. Quando eu tava no meio do caminho, assim, em direção ao ponto de táxi, eu fiquei pensando, cara, e a minha carteira? Será que eu trouxe carteira? Eu olhei na mochila, não tinha levado carteira. Eu disse, putz, mas peraí, se eu não trouxe carteira, e a minha chave? Aí eu olhei no bolso da mochila, assim, a minha chave também não tava. Aí eu, putz, e agora como é que eu vou pegar o táxi, cara, se eu tô sem carteira? Mas tipo, o motorista do táxi, o taxista ali, como chamam, ele não pergunta, e aí, trouxe carteira? Tá com a carteira aí? Não, ele não pergunta, então eu disse, quer saber, eu não vou mentir.
mas eu vou omitir essa informação. Aí eu tava indo em direção ao táxi, assim, ao ponto de táxi, pensando, não, espero que isso dê certo, não, isso vai funcionar, vai dar certo, aquela coisa toda. Aí a hora que eu tava indo pro lugar ali, pro ponto de táxi, cheguei lá, tinha um tiozinho sentado numa cadeira de praia. A gente não tava na praia, tava no centro, mas ele tava sentado numa cadeira de praia. Até aí, tranquilo. Aí perguntei pra ele, será que pode me levar lá não sei aonde, não sei o que, não sei o que lá. Dele, não. Ali, ó. Ele apontou pro lado assim, aí tinha um táxi com um cara dentro, que eu presumo que seja o motorista, que muitos chamam por aí de taxista, aquela coisa toda. E aí eu entrei lá, fechei a porta, daí o cara vai querer ir pra onde? Eu disse, cara, te pariu, longe, ele, não fala assim da minha mãe. Não, desculpa, eu tô brincando. Daí aquela coisa toda, a gente foi indo, aquele clima constrangedor dentro do carro, ninguém falando nada. Eu ouço muitas pessoas falando, não sei o que, é muito chato quando o motorista puxa assunto, não sei o que, quer conversar. Eu disse, bom, eu sendo passageiro, não vou fazer essa, né? Não vou cair nessa. Aí esperando o momento certo pra dar aquela informação de que eu tava sem carteira, aí o cara puxou o assunto, ele disse, bah, mas é uma pernadinha, né? Pra vir a pé é uma pernadinha. Quer dizer, ele percebeu que se de carro já era longe, imagina indo a pé. É o momento que eu vou passar informação agora. Vamos lá. Então, cara, não, realmente é uma pernadinha. E, pô, hoje tá complicado mesmo, porque eu peguei o ônibus errado, esqueci a carteira e ainda esqueci a chave. Só que nisso eu não deixei nem ele pensar direito, já mandei outra informação. Vamos fazer o seguinte, tu para o carro na frente da casa, eu entro, pego o dinheiro e te entrego. Daí ele ficou pensando... Não, beleza, isso daí, vamos lá. Tá, tranquilão. Aí a gente chegou, ele estacionou na frente da casa. Eu pulei o portão porque eu tava sem chave. Tentei abrir a porta, mas me lembrei que eu tava sem chave. Fui lá, quebrei a janela, quebrei o vidro da janela, entrei, peguei o dinheiro que tava em cima da mesa. Pulei o portão de novo, entreguei o dinheiro pra ele. Ele foi embora. Só que daí eu percebi que eu tava na casa do vizinho.